Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta na Epístola de Paulo aos Gálatas. A nossa ideia neste vídeo é falar um pouquinho a respeito da Epístola, né? A respeito um pouco da vida do próprio apóstolo Paulo, e a nossa pretensão é fazer isso em 3 vídeos, ok? Então nossa pretensão é fazer isso, uma vez que não deixe os vídeos assim muito longos. Então neste momento eu peço encarecidamente que você se inscreva neste canal, nos ajuda aí, por gentileza, para que esta mensagem ou estes ensinos que nós estamos fazendo aqui possa chegar de maneira ainda mais longe, né? Para outras pessoas também. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações, coloque em todas, para que você possa ser mais abençoado por Deus, nos ajudando também e ajudando outras vidas a chegarem ao pleno conhecimento da verdade, que é o desejo de Deus, uma vez que ele mesmo esboçou este desejo falando para o apóstolo Paulo, e Paulo escreveu a Timóteo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Um dos objetivos deste canal é fazer com que o conhecimento mais puro possível possa chegar de maneira inteligível diante das pessoas e dos telespectadores. Deus em Cristo abençoe sua vida. Obrigado por você que está inscrito no canal, estar aqui conosco, este tempo em que passamos sem gravar, né, sem fazer os vídeos aí, e você continuou conosco aí de maneira fiel. Deus em Cristo abençoe sua vida em nome de Jesus. A epístola de Paulo aos Gálatas tem uma vertebral, né? E esta vertebral é justamente o conceito que Paulo vai ditar. O conceito de Paulo é um conceito soteriológico, tá ok? O conceito de Paulo é um conceito altamente soteriológico. Então nós sabemos muito bem quem foi Paulo, e aqui nós ganhamos este tempo justamente para poder avançarmos em nosso estudo aqui, né? Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. Alguns estudiosos vão falar, inclusive, que Paulo era um inquisidor, ou seja, ele participava do Tribunal de Santa Inquisição, justamente naquele período, obviamente, primeiro século, justamente para poder ir contra aquilo que eles chamavam no primeiro século de heresia. E uma dessas heresias seria aquilo que os discípulos estavam pregando e que obviamente estava sendo proliferado. Paulo vai ser um dos que irão contra esta obviamente na mente dele, esta heresia. Paulo era fariseu de fariseus, como ele mesmo pressupõe e ele mesmo fala. Então isso implica dizer que Paulo acreditava, ele conhecia a Torá, ele conhecia a Tanakh, né? A Torá, o Nebirim, o Keturim, né? Ele conhecia a lei, os salmos e os escritos, né? Ele conhecia todo esta situação, as leis mosaicas, ele conhecia perfeitamente. Na mente do apóstolo Paulo, ele estava fazendo a coisa certa, ele estava indo contra, né, uma heresia. Só que na realidade nós vamos saber que no caminho de Damasco, no caminho da estrada que vai para Damasco, ele tem aquela visão extraordinária. O próprio Jesus aparece para ele, né, numa visão, a glória de Deus, a luz, a fagulha de luz que está ali é tão tremenda, é tão extraordinária, que o deixa cego por 3 dias. Ele vai até uma casa, a casa de Judas, e aí enquanto ele está entrando na casa de Judas, o próprio Espírito de Deus vai chamar Ananias para poder ir à casa, a rua chamada direita, para que pudesse então ir à casa de Judas, aonde Paulo estava, que ainda era mais conhecido pelo seu nome hebraico, né? O hebreu, do que propriamente pelo seu nome romano. Ele ficará mais conhecido por Paulo do que por Saulo, né? Não há aqui, de certa forma, uma troca do nome do apóstolo Paulo, mas apenas uma adição ao nome Saulo de Tarso, que agora também se chamava Paulo, ok? Então, Ananias vai até a casa de Judas,
impõe as mãos, Saulo volta a ver e é então impelido pelo Espírito de Deus, fala em novas línguas, né? A glória de Deus enche e a partir daquele momento ele deixa de ser um perseguidor da igreja para ser também aquele proliferador da mensagem de Deus, principalmente para os gentios, ok? Para os gentios. Todos nós somos sabedores disso, né? Todos nós entendemos perfeitamente que Saulo de Tarso, que também se chama Paulo, ele vai escrever 13 epístolas no Novo Testamento, colocando, obviamente, numa maneira percentual, né? Quase a metade, né? Quase a metade aí, talvez 45% de todo o Novo Testamento foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E, obviamente, ele escreveu doutrinação para a igreja. Uma destas doutrinas, que é a soteriologia, o aspecto da salvação, a responsabilidade do homem, o conceito de salvação está atrelado literalmente na carta de Paulo aos Gálatas. De Romanos a Filemon, Paulo ele vai falar e vai tecer comentários acerca do conceito de fé, de obra, né? O conceito de salvação, se é a questão somente pela graça, qual é a ideia do que o apóstolo Paulo fala em Romanos, que a salvação é pela fé, pela graça de Deus, né? Em outra ocasião ele vai dizer que então a salvação está atrelada literalmente apenas ao conceito do próprio Deus em si. E em algumas ocasiões ele vai deixar claro que, principalmente na carta aos Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então este conceito de fé ele vai trabalhar pormenorizadamente no livro de Romanos, mas ele vai deixar alguns pontos em aberto em outras cartas. Então uma destas cartas que ele deixa alguns pontos importantes é a carta aos Gálatas. E quem era, né? Ou quem eram, né? Os gauleses, né? Os gauleses, na realidade, eram, em primeiro momento, para que você possa compreender perfeitamente, os gauleses eram povos de origem celta, tá? Que habitavam a região da Gália, que seria, para os dias de hoje, a atual Bélgica, centro-sul da França, o sul da Alemanha e também o norte da Itália. E nós vamos identificar este ponto, né? Os gauleses, a partir deste ponto, principalmente naquilo que nós há um tempo atrás víamos nas revistas em quadrinhos, né? Víamos também nos desenhos e até em filmes, como por exemplo Asterix e Obelix contra César. Isso implicava dizer que eram povos minoritários diante de um conglomerado de exército extraordinariamente poderoso e muito mais bem preparado belicamente do que os gauleses. Mas algumas destas batalhas, né, como a própria batalha de Telamon no ano 225 a.C., e também a batalha das Gálias, as guerras da Gália entre 58 e 50 a.C., vão evidenciar, de certa forma, que os gauleses iriam perder o território para os romanos, né? Para os romanos, obviamente, muito mais poderosos do que eles. Então nós vamos identificar que, num primeiro momento, os povos que migraram desta região ocidental da Alemanha, da Itália, da França, da Bélgica, né? Os povos gauleses que migraram deste lugar e foram, né, para o território que seria a Galácia do Sul, né, propriamente dito, a Galácia do Sul, eles então vão ser chamados, obviamente, de Galácia, por causa dos gauleses que vieram migrados, tá? Então, onde é que eles vão repousar? Eles vão repousar naquilo que, em Atos dos Apóstolos, vamos ver claramente
4 grandes cidades que o apóstolo Paulo vai iniciar a sua primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai começar, né, por Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. E nós vamos identificar estes lugares como sendo, então, aquilo que viria a ser a Galácia do Sul, como primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E sendo como primeira viagem missionária, dá-se a entender, e alguns acreditam que a Epístola de Gálatas ela, então, esteja em uma das primeiras a serem escritas, possivelmente no ano 48 a 52 depois de Cristo. E nós vamos identificar que foi por causa dela, por causa da mensagem que ela possuía, é que vai ter, inclusive, alguma forte influência na igreja de Jerusalém. Quando Paulo começa a identificar que os gauleses, que naquele caso, obviamente, os gentios, não precisariam necessariamente de cumprir os rituais cerimonialísticos judaicos, ou seja, que a lei de Moisés não estava imposta para os gentios, para que os gentios também pudessem colocar em prática, isso vai dar pano para manga ao ponto de abrigarem então e reivindicarem uma reunião extraordinária. Isto é, o primeiro concílio de Jerusalém, o primeiro concílio de Jerusalém vai se dar a partir destas questões que Paulo, né, antes perseguidor da igreja, agora perseguido não só pelos inimigos, mas também pelos de dentro, Paulo vai ter alguma resistência com relação à sua mensagem, uma mensagem totalmente revolucionária, né? A mensagem do apóstolo Paulo totalmente revolucionária. Então nós vamos identificar que o apóstolo Paulo vai justamente ter em Jerusalém o seu primeiro concílio no ano 48 aproximadamente, o primeiro concílio em Jerusalém, e para tratar sobre estas questões de maneira mais clara, tá ok? De maneira mais clara, cujo concílio foi presidido pelo Tiago, irmão de Jesus. Então, neste primeiro vídeo, eu quis colocar para vocês, para você que está nos assistindo aí, o panorama, né? O panorama geral, ou seja, a visão de cima, a visão por cima dos fatos, um pouco da história do apóstolo Paulo, que você já é conhecedor, já é altamente conhecido, né, do povo de Deus, e até de pessoas que aqui dentro do meu canal estão, que não são evangélicos, até eles conhecem um pouco da história do apóstolo Paulo, e se não conhecem, vão conhecer um pedacinho aí. E também falei um pouquinho, uma visão panorâmica também, sobre quem foram os gauleses. Então, se você perdeu este ponto, volta lá, veja novamente este vídeo, compartilhe este vídeo para que você não possa perder absolutamente nenhum ponto importante, porque nós vamos voltar posteriormente num segundo vídeo para falar agora literalmente do eixo. Qual é a mensagem central da Epístola de Paulo aos Gálatas? Qual é a mensagem central? E nós vamos visualizar no próximo vídeo, se Deus assim permitir, nós estaremos então colocando para vocês. Neste primeiro momento, a Epístola de Paulo aos Gálatas na sua visão panorâmica, num aspecto introdutório. A minha ideia é fazer este vídeo em 3 partes principais. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, e você também nos ajudará para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Você está no canal Galardoar de Ensino. Meu nome é Alan Calisto e o ensino é de presente para você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.